meus amados do YouTube, você que tem assistido via YouTube, eu convido a você e peço licença a você para entrar no seu lar neste momento e juntos nós podemos participar um pouco deste pão, este pão tão maravilhoso, um pão que tem feito nos crescer espiritualmente, um pão que tem nos fortalecido, um pão que tem nos feito nos mergulhar no conhecimento de Deus. Então, meus amados, é um pão irresistível, é um pão que não podemos ignorar. Então, meus amados, eu convido você para junto nós participarmos deste pão tão maravilhoso. E peço a você também que se inscreva neste canal, dê um like neste canal, para quando eu postar novo vídeo, você seja notificado. Esse canal é de nova aliança. É através desse canal que você vai fazer a sua evangelização, compartilhando nas suas redes sociais a palavra de Deus. Porque se você ainda não tem esse conhecimento, esse entendimento de você mesmo criar o seu canal e pregar a palavra de Deus, e evangelizar, você vai compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para que assim outra pessoa que esteja acorrentada, assim como eu tive, e talvez você esteja, essa pessoa venha se libertar das garras dos lobos, dos homens maus desta terra. Meu amado e meus amados, você que tem me assistido pelo YouTube, você lembra que quinta-feira nós falávamos sobre o batismo nas águas. E mergulhando nesse conhecimento, nós chegamos a uma conclusão. Se você assiste, o vídeo todo, nós chegamos a uma conclusão, que o batismo nas águas anula a cruz de Cristo. E hoje, o título da nossa palestra hoje, a nossa palavra hoje é: o corpo de Cristo é o pão ou é a igreja? Vou repetir. O corpo de Cristo é o pão ou é a igreja? Meus amados, e mais uma palavra vai nos mostrar que a Santa Ceia, a chamada Santa Ceia, anula a ressurreição de Cristo. E meus amados, eu fico me perguntando, como que uma pessoa que fica contra Cristo diz que é cristã? Ela não é cristã, ela é um anticristo. Se uma pessoa que está contra Cristo, porque se está contra a cruz, se está contra a ressurreição, esta pessoa não é uma pessoa cristã, é uma pessoa anticristo. Aí, em vez, eles falam do anticristo, apontando o dedo para as pessoas que não têm nada a ver, como Bolsonaro, Trump, eu e outras pessoas do meio político, em vez dela olhar para dentro dela, olhar para ela e ver as práticas que ela comete, praticando obra anticristo, do anticristo. Porque se é contra a cruz, está praticando obra anticristo, obra do anticristo. Se está contra a ressurreição, está praticando obra anticristã. Então, essa pessoa é uma anticristo. Então, meus amados, eu vou convidar você para você abrir a sua Bíblia comigo, você que me assiste pelo YouTube, abra a sua Bíblia no livro de Colossenses. No livro de Colossenses, capítulo 1, no versículo 24.
no capítulo 24, que diz assim, ó: agora me regozijo nos meus sofrimentos. Paulo pregando aos Colossenses. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo. Presta atenção. Das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é o quê? É o pão. O que é que está escrito na sua Bíblia? Que é o pão levantado dentro de uma chamada igreja, que é o corpo de Cristo. O que é que está dizendo aqui? Do seu corpo, que é a igreja. Somos nós. O corpo de Cristo somos nós. É eu, é você. Por esse universo, aonde tiver uma pessoa de comunhão com esta palavra, de acordo com esta palavra, esta pessoa é uma igreja de Cristo. E está sob o domínio de Cristo. Essa pessoa que está de acordo com esta palavra, está em comunhão com esta palavra, ela está em comunhão com Cristo, e sobre ela, Cristo está sobre ela. Ela não está sobre o homem, as opiniões de homens, mas sim as opiniões de Cristo. O que ele falou através do seu evangelho. Então, meus amados, já vimos, né, que o corpo de Cristo não é um pedaço de pão. É o quê? A igreja. Os pastores não pregam isso? Por quê que eles não pregam? Porque eles são os anticristos. Eles são os anticristos. Porque a pessoa que diz que um pedaço de pão é o corpo de Cristo, essa pessoa é um anticristo. Então, e para nós continuarmos, abra a sua Bíblia aí em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 23 e 24. Nós vamos ler. Capítulo 23. Porque presta atenção, meus amigos, meus amados e amadas, preste atenção no que vamos ler. Porque quando nós falamos que Paulo não pregou Santa Ceia, eles trazem para esse versículo aqui. Nós vamos ler que Paulo não pregou Santa Ceia. Paulo estava lendo aqui um exemplo do que foi dito nas vésperas da sua morte, da morte de Cristo, de Jesus. No 23, preste atenção que aqui tem revelação. Porque eu recebi do Senhor, Paulo está dizendo aqui, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E tem dois pontinhos, né? Paulo recebeu, porque Paulo recebeu do Senhor o que também ele entregou. Não é isso que está escrito? Aí ele diz que Paulo pegou Santa Ceia, celebrou Santa Ceia. Paulo aqui, ele está dizendo, ele está pregando aqui, Paulo está falando aqui, um exemplo, ele está reprimindo. Você vai ver que Paulo, ele está reprimindo as pessoas que fazem isso. Porque Paulo, preste atenção, Paulo não recebeu nada de Jesus de Nazaré. O que Paulo recebeu foi do Cristo ressuscitado. E aqui está dizendo aqui, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então Paulo não recebeu nada do Senhor, diz que era Jesus de Nazaré, ele não recebeu, porque nem convertido ele era ainda.
Tá me entendendo? Então Paulo está narrando uma coisa errada que eles fazem. É a Santa Ceia. Então o que Paulo não recebeu nada de Jesus de Nazaré. Paulo recebeu do Cristo ressuscitado. Né? Aí veja só, vê o resto aqui, o que eu entreguei, né? Vamos ler de novo, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor, na noite que foi traído, Paulo não estava lá. Você vê que Paulo está narrando uma passagem, lá do livro de Lucas, parece que nós vamos ver se eu ver Lucas. Uma passagem de Lucas nós vamos ler daqui a pouco. Paulo está citando esta palavra, de um erro que eles cometiam. Porque Paulo não recebeu, Paulo não estava na noite que Jesus foi traído, na noite que Jesus celebrou, não ceia, não Santa Ceia, ele celebrou a última Páscoa. Nós vamos conhecer isso direitinho. Jesus não celebrou ceia, celebrou Páscoa. E Paulo não estava nesse dia, porque Paulo nem convertido era ainda nesse dia. Então Paulo, estamos entendendo, né? Que Paulo não recebeu nada de Jesus de Nazaré. Não recebeu nada. Então ele está o quê? Ele está cometendo, ele está falando da passagem bíblica lá, da passagem de Lucas, né? Ele está se referindo à passagem de Lucas, que é errado. Né? Porque Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, né? Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Jesus estava o quê? Jesus de Nazaré estava o quê? Celebrando a Páscoa. Tomou o pão e partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Jesus de Nazaré, que era um judeu, cumpridor de lei, que veio para cumprir a lei, então, ele ainda não tinha ido à cruz. Então, ele mesmo, Jesus de Nazaré mesmo, ele está anunciando a sua própria morte. Jesus de Nazaré está anunciando a sua própria morte, né? Porque não existia sangue ainda, não existia sacrifício. Até aqui não existia igreja, até aqui não existia salvação, não existia nada. Porque Jesus, o Jesus que está falando isso aqui, era o Jesus cumpridor de lei, era o Jesus judeu, era o Jesus carne. Então, tudo isso aqui é lei. Ele estava falando, Paulo estava se retratando dessa passagem lá. Que se nós for fazermos isso aqui, nós vamos estar sendo o quê? Sendo judeu. Nós vamos estar na velha aliança. Porque isso aqui foi na velha aliança, não foi nova. Aqui não tinha nova aliança. Aqui não tinha nova aliança, aqui não tinha testamento. Então isso aqui se refere ao quê? A velha aliança. Então Paulo estava falando da passagem de Lucas, onde Jesus de Nazaré celebrou a última Páscoa. E vamos entender que Jesus não celebrou ceia, celebrou Páscoa. Não celebrou ceia, sim, ele celebrou ceia, mas a ceia da Páscoa. Jesus não celebrou Santa Ceia. Tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Ele não estava dando, isso aqui era uma sombra ainda. Era uma sombra. Jesus de Nazaré estava na lei. Então ele estava numa sombra ainda. Então nessa sombra, e ele estava celebrando ali a última Páscoa, ele estava falando da morte dele, né? O meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Meus amados, vamos entender a palavra. Jesus de Nazaré, a Páscoa, meus amados, você que não sabe o que é Páscoa ainda, a Páscoa era uma festa, era 8 dias de festa.
Não, era 7 dias de festa. Essa festa teria que acontecer, porque era uma das maiores festas que tinha entre os judeus. Era essa festa da Páscoa. Não se perdia ela por meio nenhum. E Jesus de Nazaré, ele vendo que ia morrer, ele estava celebrando aquele, já estava anunciando a morte dele. Então o que ele estava fazendo aqui? Ó? Fazer isto, comer deste pão e deste suco, aqui em memória de mim. Que ele estava falando, estava anunciando o quê? Que ia morrer. Então enquanto ele estivesse morto, podia fazer isso aqui. Era para eles fazerem isso aqui. Depois da morte dele, a festa ia continuar. Então ele está mandando fazer isso em memória de mim. Só se faz memória de uma pessoa que está morta. Então a igreja que se chama de Cristo hoje está fazendo memória de Jesus, de Cristo, dizendo que ela está morta. Então se a igreja está fazendo memória, ela está confirmando que Jesus está morto, mas não está morto. A cova não está ocupada. A cova está vazia. O túmulo de Jesus ficou vazio no domingo. Então, no domingo, já não se podia mais fazer memória. Porque não se faz memória de quem está vivo. E a igreja está anulando a ressurreição. Ele ressuscitou no domingo. A igreja está anulando aqui todo primeiro domingo do mês. A igreja se reúne para dizer que Jesus está morto. Jesus não está morto. O túmulo está vazio. Então houve a ressurreição. Mas a igreja insiste em todo primeiro domingo do mês dizer que Jesus está morto. Porque ele se reúne para isso aqui, para dizer, para celebrar a memória de Jesus. Está morto. A igreja está dizendo, você está morto. E nós todo domingo vamos celebrar isto. Ela só não entende que Jesus está falando aqui dele mesmo. Que dizendo aqui, enquanto eu estiver morto, vocês façam isso aqui. Mas depois que eu morrer, não. Porque essa é a última Páscoa que vocês vão ter entre mim. Porque eu vou morrer. Era o Cordeiro. Vamos continuar. Não, tem o 24. Já lembro até o 24. Era o 24. Vamos ler até o 24. Então, meus amados. Então, a igreja, ela não entende isso aqui. E fica todo domingo, levanta o pão e o suco. Vamos fazer isso em memória de Jesus. Se está fazendo em memória, está dizendo, está morto. Está morto. Não ressuscitou. Está morto. Não ressuscitou. Então, que nem eu falei no começo, se celebra a ceia, está celebrando, está dizendo, está anulando a ressurreição, porque eles estão afirmando que Jesus está morto. E ele não está morto, a cova, o túmulo está vazio. Então, meus amados, vamos se aprofundar e vamos ver o que Paulo está dizendo aqui, ver de onde ele tirou, lá de Lucas. Quando ele celebrava a Páscoa. Vá lá em Lucas. Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 14. Vamos ler até o 19. Então, Paulo estava se referindo a esta passagem. Paulo estava naquela passagem, ele estava se referindo a esse erro que eles faziam. Porque Paulo não recebeu nada de Jesus de Nazaré. Paulo nem convertido era. Então Paulo não recebeu. Ele estava falando desse erro aqui. Lucas 22, versículo do 14 ao 19. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa. Vocês prestem atenção, meus amados, se isso aqui é ceia, é Santa Ceia ou é Páscoa?
Porque é isso aqui que eles fazem dentro da igreja. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos de Jesus de Nazaré. Paulo estava nesse meio? Não estava. Paulo não estava nesse meio. Então Paulo não recebeu nada de Jesus de Nazaré. Os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco. Com quem? Comer convosco com quem? Veja lá, ele estava reunido, era com a igreja. Com quem? Jesus de Nazaré se reuniu com a igreja? Não. Jesus de Nazaré se reuniu com os apóstolos e estava ansiosamente a comer dessa Páscoa. Aqui, ó. A comer convosco esta Páscoa. Páscoa é ceia. É Páscoa. Páscoa essa que os gentios não podem celebrar, meus amados. Os gentios foram proibidos de celebrar Páscoa. Páscoa era uma festa judaica. E por que a igreja celebra isso hoje? Porque é uma igreja anticristã. Não é uma igreja cristã, é uma igreja anticristã que comete obra do anticristo. Esta Páscoa, antes do que? Do meu sofrimento. Antes do meu sofrimento. 16. Pois vos digo que nunca mais a comerei dela, até que ela se cumpra no reino de Deus. O reino de Deus é aqui, onde nós estamos, nessa atmosfera. Aqui é o reino de Deus. Só está fora dele quem é anticristo. Não faz a obra de Cristo, não pratica o evangelho de Cristo. Então essa pessoa não herdará o reino de Deus. Não viverá as benevolências do reino de Deus. Era como na velha aliança, só os judeus tinham direito às bênçãos de Deus. Eles eram os donos das bênçãos de Deus. Os gentios não eram, os gentios eram desprezados. Então, quem não está no evangelho de Cristo, não viverá o reino de Deus também. 17. E tomando um cálice, havendo dado graças, tudo isso era coisa da Páscoa, que se fazia na Páscoa. Páscoa não era feita numa igreja, olha os erros deles. Onde é que eles fazem a ceia, que é Páscoa? Dentro das igrejas. A Páscoa não era feita nas igrejas, era feita nas casas. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e repartei entre vós. Recebei e reparte entre vós. 18. Pois vos digo que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira. Não mais beberei do fruto da videira. Então ele estava anunciando a morte dele. Então ele está dizendo: enquanto eu estiver morto, vocês faz isso aqui. Continua fazendo. Era a semana da Páscoa, vocês vão continuar fazendo a Páscoa, celebrando a Páscoa. Mas quando eu voltar, quando eu largar o túmulo, vocês não vão fazer mais. Do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E o reino vem, nós estamos no reino de Deus. E aqui é o reino de Deus, lá é o reino dos céus. Reino dos céus, reino de Deus. Os crentes não sabem decifrar qual que é o reino de Deus, qual que é o reino do céu. Se fala reino do céu, ele só pensa lá em cima. Se fala reino de Deus, só pensa lá em cima. Não sabem. Mas aqui é o reino de Deus, onde ele vive em nosso meio. Por isso que ele vive em nós, porque aqui é o reino dele. Deus vive em nós. Então, o que aconteceu aqui? Até o reino de Deus, até que venha o reino de Deus. O reino veio ou não veio? Veio.
E hoje ele mora em nós. Ele faz de nós a morada dele. Então nós hoje vivemos no reino de Deus. Só que para ter direito aos benefícios de um reino, nós temos que viver o Evangelho. 19. Tomando um pão, tendo dado graça, tudo isso aqui era feito na ceia. Tudo isso aqui, todos esses elementos existiam na ceia. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu... Presta atenção, tem revelações aqui. O que é que ele está falando aqui? Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Oferecido por vós. Isto é o meu corpo, oferecido por vós. O corpo dele não tinha sido ainda. Então ele estava o quê? Numa sombra. Ele estava numa sombra, dizendo que o corpo dele ia ser oferecido por vós. Fazer isto, mais uma vez ele está referindo aqui, fazer isto em memória de mim, enquanto eu estiver morto. Enquanto eu estiver na cova, fazer isto em memória de mim. Porque só se faz memória de quem está morto. Não se faz memória de quem está vivo. Só se faz memória de quem está morto. E a igreja está aí, ó. Todo primeiro domingo do mês, vamos lá anunciar a morte de Jesus. Vamos lá, vamos se reunir, igreja, para nós anunciar a morte de Jesus. Ou seja, para anunciar, para ser contra. Vamos ser contra a ressurreição. Porque Jesus tem que estar morto. Vamos anunciar a morte dele, ele tem que estar morto. Vamos se reunir contra. Vamos se reunir, vamos fazer uma manifestação contra a ressurreição dele. É isso que as igrejas se reúnem. Contra a ressurreição. Para ser contra a ressurreição de Jesus. Porque se ele faz memória, Jesus está morto. Se tem memória, porque está morto. Não se faz memória de quem está vivo. Então, meus amados, vá lá, volta lá em 1 de Coríntios, né? 1 de Coríntios, volta lá, mais um pouquinho. 1 de Coríntios, lá no 11 ainda, né? Nós lemos 1 de Coríntios até o 24. Capítulo 11, nós lemos o 23 e o 24. Agora vai lá em 1 de Coríntios, no 11, e vamos ler o versículo 26. 26. Porque todas as vezes, presta atenção, meus amados. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice, anunciais a morte. Aqui, quando se levanta um corpo, quando se levanta um copo de quissuco, um pedaço de pão numa mão, outro pedaço de um copo de quissuco na outra, e diz: vamos celebrar a morte de Jesus, vamos anunciar a morte. Aqui, ó. Olha o que está dizendo o 26. Porque todas as vezes que comeres deste pão, beberes deste cálice, anunciais o quê? A morte? A morte ou vida? A morte. Então as igrejas, meus amados, você vê que está escrito aqui, meus amados, está escrito aqui. Eles anunciam a morte todo domingo do mês, todo primeiro domingo do mês. Eles se reúnem, eles se manifestam, faz manifestação contra Cristo, contra a ressurreição de Cristo. Porque está dizendo aqui que se levanta o pão, levanta o quissuco, está celebrando o quê? A morte. Não está celebrando bênção. Não está celebrando bênção. Não está celebrando boas novas. Está celebrando o quê? A morte. A palavra é clara ou não é? Está clara a palavra ou não está? Está claro. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha.
A igreja fica anunciando a morte, dizendo que eles têm que anunciar a morte até que ele venha. Mas o venha aqui é que ele venha da ressurreição, venha da morte. Até que ele venha da morte para a vida. Até que ele venha da morte para a vida. Não é? Ele aqui não está dizendo que ele vai, até que ele venha buscar a igreja. Onde é que está escrito aqui? Onde que está escrito até que ele venha buscar a sua igreja? Aonde é que está escrito aqui? Não está escrito até que ele venha buscar a igreja. Está dizendo aqui até que ele venha da morte, que está dizendo, estamos falando aqui da morte ou de vida? Da morte. A palavra aqui está se falando que da morte ou da vida? Da morte. Então, vamos ler de novo. Você tem que entender. Porque todas as vezes que comerem deste pão, beberem deste cálice, anunciais a morte. Anunciais a morte. Anunciais a morte. Não é a vida. Então, se anuncia a morte, está morto. Está morto. Não ressuscitou. Então, Jesus para a igreja, para eles, Jesus está morto. Porque eles anunciam todo mês a morte de Jesus. Anuncia todo mês a morte de Jesus. E ele não está morto. O túmulo está vazio. Se nós estamos aqui hoje, é porque ele está em nós. É porque ele não está lá no túmulo. É porque ele não morreu. É porque ele ressuscitou. Mas a igreja faz questão de anunciar a morte de Jesus. E até que ele venha da morte para a vida. Ele veio da morte para a vida. A igreja não entende. E fica anunciando a morte de Jesus todo santo dia, todo santo mês. Contra a ressurreição de Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos. É um livro atrás, um livro antes. Romanos capítulo 6. Versículo 9. 9 e 10. Sabedores que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Sabedores, saiba, igreja, que uma vez que Cristo ressuscitou, ele não morre mais. E por que vocês anunciam a morte de Jesus todos os meses? Por quê? Por que vocês são contra a ressurreição de Jesus? Se ele ressuscitou, já não morre mais. Dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, as igrejas estão matando Jesus todos os meses. Tem que matar Jesus. Nós temos que matá-lo. Então vamos anunciar a morte dele. Nós temos que matá-lo. Vamos se reunir. Vamos fazer uma manifestação para matá-lo. Pois quanto a ter morrido de uma vez, uma só vez, para sempre morreu para o pecado. Morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Vive para Deus. Então, Jesus está vivo. Ele vive em nós. Estamos vivos aqui porque ele está em nós. Se Jesus não tivesse voltado, nós não podíamos estar aqui mais. Então, se hoje nós estamos vivos, é porque Jesus vive em nós. Deus vive em nós. E voltando lá de novo, em 1 Coríntios, capítulo 15.
15, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Vamos ler até o 20. 14. E se Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou? É vã a nossa fé. Então, igreja, se vocês fazem memória de Cristo, ele está morto. Todo mês vocês matam. E se ele não ressuscitou, tem que fazer memória? É vã. A fé de vocês é uma fé vã. É vã a fé de vocês. E vã a vossa fé. 15. Se somos tidos por falsas testemunhas, é vã a fé e é tido por falsa testemunha. Então a igreja que se diz de cristã, todo mês ela se reúne para dizer que Cristo vai morrer e para ser falsa testemunha. Eles estão testemunhando. A igreja de Deus, que se chama de Cristo, se reúne todo santo mês para dizer e fazer manifestando que a fé deles é vã e que eles são falsa testemunha, dizendo que Jesus ia morrer. Dizendo que Jesus vai morrer. Como uma pessoa vai morrer se ela já não morre mais? Ressuscitou, não morre mais. E a igreja anuncia a morte dele. Não, Jesus vai morrer. Vamos fazer em memória de Jesus. Falsa testemunha de Deus. Porque temos asseverado contra Deus. A igreja está aí, ó, levantando um copo de quissuco e um pedaço de pão contra Deus, desanunciando a morte de Jesus. Eles são contra Cristo. São os anticristos. Está aí, ó, os anticristos. Está aí, ó. Contra Deus, que ele ressuscitou. Ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Isso era com os fariseus, era uma briga dos fariseus. Isso era a briga dos fariseus, dizia que Cristo não ressuscitou. 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então é vã. O que as igrejas fazem aí é vã. É vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Está vendo por quê? Que as igrejas, todas elas, dizem que são pecadoras, são pó da terra, são Zé Ninguém, são Jaci Pererê. Por quê? Porque é vã a fé deles. Eles ficam anunciando a morte de Jesus. Eles ficam negando a ressurreição de Jesus. E anunciam a morte dele. Aí, permanece ainda nos pecados. Permanece. É por isso que eles vê pecado em tudo. Até nos mosquitos que passam em volta deles, ele vê pecado. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Então, se Cristo não ressuscitou, se Cristo está morrendo todo mês, ele não ressuscitou, é vã a fé, é vã. Vocês ainda estão nos pecados. E os que dormiram, que nem vocês falam, morre um crente aí, ah não, irmão, ele está dormindo. Olha o que diz aqui. E ainda mais, os que dormiram em Cristo permaneceram dormindo. Não se salvaram. Não herdaram salvação, não tem salvação, permaneceram. Morreram em Cristo, mas não se salvou. Vamos ler até o 20, né? 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, essa carne, se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou.
dentre os mortos, sendo ele as primícias, ou seja, sendo ele o primeiro, sendo ele as primícias dos que dormem. Dos que dormem. Antes do ano 70, os que morriam, dormiam. Eles não subiam ainda imediatamente por conta da lei, que ainda permanecia. Então, antes do ano 70, ainda se dormia. E Cristo tinha sido o primeiro já. Então, meus amados, é para isso que a igreja se reúne todos os meses, para anular a cruz e a ressurreição. E ainda em 1 de Coríntios, volta lá no capítulo 5. Capítulo 5, versículos 6, 7. Capítulo 1 de Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7 e 8. Não é boa a vossa jactância. Não é boa. Isso não é bom, isso que vocês cometem todos os meses aí, dizendo que Jesus vai morrer. Não é boa. Dizendo que Jesus não ressuscitou. Porque se ele ressuscitou, não morre mais. Mas a igreja está lá, todo domingo, todo mês. Cristo vai morrer, Cristo vai morrer, Cristo vai morrer. Vamos fazer isso aqui em memória dele. Se ele ressuscitou. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Não sabeis que um pouco desse fermento da velha lei leveda toda a graça? 7. Lançai fora o velho fermento. Lançai fora o velho fermento. A Páscoa. Para que sejais nova massa. Para que sejais um cristão. Ou um cristão. Como sois de fato. Como sois de fato. Que ele morreu para isso. Ele morreu para desfazer um cristão. Não foi para desfazer um judeu. Para desfazer um cristão. Como de fato. Sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então o Cordeiro Pascual foi imolado. Como é que agora nós vamos levantar um pão que era o símbolo do Cordeiro? Ele falou que era o corpo dele, né? Estava sendo, era o corpo dele tendo oferecido. E agora foi imolado tudo e a turma matando de novo. 8. Por isso celebramos a festa. Por isso celebramos a festa. Não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, meus amados, está sendo bem claro aqui o Evangelho nos mostrando direitinho que celebrar ceia está anulando a ressurreição de Cristo. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 6. Capítulo 6, versículo do 1 ao 6. Por isso, pondo de parte os princípios, os princípios. A Páscoa era dos princípios. Põe de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Da doutrina de Cristo. Pondo de parte, vamos entender que aqui tem entendimento. Por isso, pondo de parte os princípios. Os princípios, o que eram os princípios? Paulo está se referindo aqui, os princípios. No princípio era quem? Era Cristo? Não. O princípio de Cristo. No princípio, Cristo era quem? Jesus de Nazaré. Então, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo,
A doutrina de Jesus de Nazaré, que no princípio não era Cristo, era Jesus de Nazaré. Deixando-nos levar para o que é perfeito. O Cristo agora é perfeito. A nova aliança é perfeita. Que Jesus de Nazaré, ele praticava a lei, então deixa isso de lado. Partimos agora para Cristo, a nova aliança. Não lançando de novo a base de arrependimento. O que era que João Batista falava no batismo dele? Batismo de arrependimento. E aqui estamos dizendo, lançando de novo a base de arrependimento? Não, né? Para que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento. Não lançando de novo batismo para arrependimento de obras mortais, de obras mortas, e da fé em Deus. Por que da fé em Deus? Porque antes, na velha aliança, a fé era em Deus. Hoje a fé é de Deus. A fé hoje, que nós temos a fé, é de Deus. Foi Ele que nos deu. Antes, nós tínhamos fé nele. Então, se fazia sacrifício grande, outros menor, conforme a fé que você tinha. 2, versículo 2. O ensino de batismo. Então, não é para batizar mais? Não. Aqui está dizendo que não. O ensino de batismo. E da imposição de mãos. Da ressurreição dos mortos. Da ressurreição dos mortos. Que a ressurreição já foi. Já aconteceu. Nós já fomos ressuscitados. Estamos aguardando o dia de subir. Assim como ele viu 40 dias aqui, assim nós estamos hoje, só esperando o dia. Dos mortos. E do juízo eterno. O caso da igreja prega aí o julgamento. E do juízo eterno. 3. Isso faremos, se Deus o permitir. Mas é lógico que ele não vai permitir. Porque ele disse que nós não podemos retroadir. Nós temos que prosseguir. Então é lógico que não vai. Nós vamos ler até os Hebreus, né? Vamos ler até o 6. 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participante do Espírito Santo. Participante do Espírito Santo. 5. Provaram a boa palavra de Deus, que é o Evangelho. Provaram a boa palavra de Deus. E os poderes do mundo vindouro. E os poderes do mundo vindouros. E caíram, sim. E caíram, sim. É impossível, outra vez, renová-los. É impossível, outra vez, renová-los para arrependimento. É impossível. Por quê? É impossível. Aí as igrejas dizem que tem pecado. Para renovar, aqui está dizendo que é impossível. Se a igreja está em pecado, é impossível renová-los. Por quê? Porque Jesus já foi. Jesus já foi morto, já ressuscitou. Então ele não vai morrer de novo. A igreja anuncia a morte. Mas ele não vai morrer de novo. Ele já morreu e já ressuscitou. Então vai ser impossível. Porque para ser possível, Jesus tinha que morrer de novo. E isso é impossível. Visto que de novo estão... arrependimentos, né? Visto que de novo estão crucificando. De novo. As igrejas estão crucificando de novo. Estão matando de novo. Todo mês eles matam. Todo mês eles matam. Estão matando de novo. Para si mesmo, o Filho de Deus. E expondo a ignomínia. Expondo a vergonha. Ignomínia quer dizer vergonha. Expondo a vergonha. De novo, é isso que a igreja está fazendo todo mês. A vergonha. 7, vamos ler até o 8, né? 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil
para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Para aqueles que recebem, cultivada, né? Aqueles que recebem bênção da parte de Deus. Vamos ler o 8, não. Vamos, está em Hebreus, né? Vamos ler, era até o 6 nós ia ler, nós lemos até o 7. Bem, em Hebreus ainda, nós lemos o capítulo 6, estava fazendo lendo o capítulo 6, vá em Hebreus novo até o capítulo 10. Capítulo 10, versículo 11. 10, versículo 11 até o 14. Ora, todo sacerdote se apresenta. Então, como ele estava numa transição da lei ainda, você vê que a lei continuava a mesma. Mesmo Jesus já tinha sido sacrificado, mas a lei continuava a mesma coisa. Tinha sacerdote, tinha dízimo, tinha sacrifício, tinha tudo. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, a mesma coisa. Não muda nada. Não muda nada. Jejum não muda nada. Copo de suco não muda nada. Pedaço de pão não muda nada. As mesmas coisas, mesmo sacrifício, que nunca, jamais pôde renovar pecados. Nunca pôde renovar. Nunca mais pôde remover, nunca mais pôde remover pecado. Então, que suco não remove pecado, pão não remove pecado, água de piscina não remove pecado, jejum não remove pecado, nada disto. O que é que remove pecado? O sangue de Cristo. Hebreu, em João, abre no livro de João. João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 53. Vamos ver aqui. 53, nós vamos ler até o 55. 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comeres da carne do Filho do Homem, é carne ou é pão? Jesus está falando para comer da carne ou do pão? Da carne. E por que aceitaram o pão? Porque são cegos, são ignorantes. Porque ele está mandando comer da carne. Carne é carne, pão é pão. Em verdade vos digo, que se não comeres do pão, é isso que está dizendo? Não. Se não comeres a carne do Filho do Homem, e não beberes o sangue, é sangue ou é que suco? Aqui está dizendo que é sangue. E por que aceitaram que suco da Maguari? Por que aceitaram que suco? Se aqui está dizendo sangue. Não tendes vidas em vós mesmos. Não tendes vida em vós mesmos. Aí eles pegam, levantam um pedaço de pão, um copo de suco. Aqui, um copo de carne. Carne o quê, homem? Isso aí é pão. Não, mas faz de conta. Mas se é uma igreja, é o sítio do Pica-Pau Amarelo. Se é uma igreja, se é o sítio do Pica-Pau Amarelo, quem é mídia? Quem é o Garnizé? Quem é? Como é o nome da cozinheira? Quem é a dona Benta de vocês? Quem é aquele da perna só? Mas se faz de conta, é o sítio do Pica-Pau Amarelo. Não é uma igreja, é o sítio do Pica-Pau Amarelo. Se faz de conta, mas aqui não está dizendo faz de conta. Aqui está dizendo, ó,
Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna. Inclusive nós estávamos no 23, no 53 ainda, né? A carne do Filho do Homem. E não beberes o meu sangue, não tem vida em vós mesmo. E quando que nós bebemos, e quando que nós comemos da carne de Cristo e bebemos do seu sangue? Quando ele abriu o braço para um lado, outro para outro e falou: está consumado, está entregue, pode comer. Foi nessa hora. 54. Quem comer a minha carne, não é pão, é carne, a minha carne, e beber o meu sangue, tem vida eterna. Tem vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. No último dia. Eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida. E o meu sangue é verdadeira bebida. É sangue, não é que suco, meus amados. É sangue, não é que suco. Vamos ler até o 55, já lembro. 55. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Vamos ler até o 21. 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri. Paulo pregando aos Gálatas. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Se ele morreu para a lei, se nós morremos para a lei, o que vamos praticar? Por que praticam lei se morreram para a lei? Morto faz alguma coisa? Não faz. Para a lei, a fim de viver para Deus. Paulo está falando, estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se ele não voltou, porque a igreja levanta um pedaço se ela levanta um copo de suco, um pedaço de pão, dizendo até que ele volte, então o túmulo está cheio ainda e ele não voltou. Mas ele voltou. Ele vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. É pela fé. No Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos ler o 21? Vamos. 21. Não anulo a graça de Deus. Quando eu vi isso aqui, eu não vou anular a graça de Deus. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se a pessoa anuncia a morte de Cristo toda, é certo que ele morreu em vão. Estão matando ele toda vez. Estão matando ele todo mês. Morreu Cristo em vão. Se tenho que batizar nas águas, se não foi o sangue que me batizou, então o sacrifício de Cristo foi em vão. Foi em vão. E é isso que a igreja faz. É isso ou não é? Tem mais 4 passagens. 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 10. Versículo 15. Vamos ler até o 18. 15. Falo como criterioso.
julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice da bênção, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? A comunhão é o sangue de Cristo, é o que suco. Aqui está dizendo que é o sangue. Está dizendo que é o sangue. Não é que suco. Comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. A comunhão que partimos não é o corpo de Cristo. E nós lemos lá atrás, né? Em Colossenses 1, no 24, a igreja é o corpo de Cristo, não é pão, é a igreja, é o corpo de Cristo. Vamos ler até quando? Até o 1 de Coríntios. Vamos ler até o 18. 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Um só corpo, um só corpo, um só pão, um só corpo. Então o pão é a igreja também. O corpo é a igreja. Não é que suco, não é pão da padaria. É o corpo. Porque todos participamos do único pão. Do único pão. Que o único pão também é o quê? Esta palavra. É a palavra de Deus, é o pão que nos fortalece. 18. Considerai a Israel segundo a carne. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Não é certo. Não é certo, né? 1 Coríntios 18, né? Não, considerar Israel segundo a carne. Segundo a carne, não espiritual. Segundo a carne. Não é certo. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar. Do altar não é certo. Vamos ainda em 1 de Coríntios, no capítulo 1. No capítulo 1, no versículo 9, diz assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho. Deus te chamou para comunhão, fazer comunhão com o Filho, com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quem fez a nossa comunhão com Cristo? Foi o pão ou foi o próprio Deus? Foi o próprio Deus. Pão não faz comunhão com ninguém. Pão, um pedacinho de pão não mata nem a fome de ninguém, nem do mosquito, só mata a fome do mosquito. No versículo 6, volta um pouquinho. Aliás, no versículo 6 não. No capítulo 6. Não, tá, mas está no capítulo 1. Vai lá no capítulo 6. No capítulo 6, no versículo 16 e 17, que diz assim, ou não sabeis que o homem que se une, olha a analogia de Paulo, preste atenção na analogia de Paulo, ou não sabeis, ver se pela analogia de Paulo, se o que nos une é um pedaço de pão ou é o corpo de Cristo, a carne de Cristo. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo? Porque Deus nos uniu a Cristo.
Deus fez essa união. Foi Deus que nos uniu. Então nós somos um só. E se Deus fez isso aí, precisa de pão para fazer união? O homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque como se diz, serão os dois uma só carne. 17. Mas aquele que se une ao Senhor, é um espírito com Ele. Então, se nós estamos unidos no Senhor, em espírito, e somos um só espírito com Ele. Não é no pão, não é no que suco. Isso é coisa de anticristo. E em 2 de Coríntios, no capítulo 5, no capítulo 5, 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 15, 16 e 17. 2 de Coríntios. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. A palavra é forte, né? 15. E ele morreu por todos. A igreja mata todo mês. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. 16. Assim que nós, daqui em diante, preste atenção, tem revelação. Assim que nós, daqui em diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. Assim que nós, hoje nós, não podemos conhecer ninguém segundo a carne. Ninguém segundo a carne. Então, se eu prego Jesus de Nazaré, eu estou pregando o quê? Estou pregando a carne. Pregando carne. E se antes, preste atenção, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne? E se antes nós conhecemos Jesus de Nazaré? Já agora não. Já agora não o conhecemos deste modo. Já não conhecemos mais Jesus de Nazaré. Não conhecemos deste modo. 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas de Jesus de Nazaré já passaram. Eis que se fizeram novas. Os crentes não entendem disto aqui. Colossenses, no capítulo 3, tem duas passagens. Capítulo 3, no versículo 1 até o 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Portanto, se foste ressuscitado. Foste, a palavra está no passado. Foste, já foi. Se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Assentado à direita de Deus. Assentado, aqui não tem dois, é um só. Assentado à destra, à direita quer dizer destra de Deus, assentado no seu poder.
3. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Os crentes só vão preocupados com as coisas da terra. É roupa, cabelo, batom, bebida, comida. As coisas lá da terra, não aqui da terra. 3. Vamos ler até o 4. 3. Porque morreste e a vossa vida está oculta. Morreste e a vossa vida está oculta. Está oculta. Morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A vossa vida está oculta com Cristo em Deus. 4. Quando Cristo, que é a nossa vida está oculta com Ele. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados. Sereis manifestados com Ele em glória. Então nós estamos mortos. No dia que Cristo chamar, que é no dia que Ele voltar para nós, voltou para mim, voltou para você. Então nesse dia, Ele se manifestou em nós e nós vamos ser glorificados. E é assim, meus amados, assim como Ele foi glorificado, depois dos 40 dias que Ele passou nessa terra. E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênçãos, e irmos dormir com a vida toda abençoada, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13. Versículo 5 e 6. Vê se eles pregam aí. Vê se é isso que se prega dentro das igrejas. As igrejas ensinam a buscar bens material. Mas aqui está escrito diferente. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tens. Porque Ele tem dito, de maneira alguma. De maneira alguma. De quantas maneiras? Alguma. De maneira alguma. De nenhuma maneira. Mas o que é que os crentes dizem? Quando se fala de salvação, que se você falar para um crente que está salvo, o que é que ele responde? É isso que o diabo quer. Que a pessoa acha que está salvo. Então, eles são os anticristos, que não crê no Evangelho de Cristo. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Nunca, jamais te abandonarei. 6. Assim, afirmemos confiadamente. Então você tem que ter confiança, tem que ter fé, ter confiança para confirmar esta palavra na sua vida. Que Deus nunca vai te deixar de maneira alguma. Afirmamos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei o que me poderá fazer o homem. Não temerei. Eu vivo sem temor algum. Eu não estou preocupado no que se faz lá em Brasília, no que se faz aqui na prefeitura. Eu não estou preocupado. Eu estou confiante em Deus. Então, o que Ele fez para mim, está feito. Então, meus amados, é esta palavra que eu passo para vocês, como um cristão, eu passo para vocês. Que vocês venham ter esse conhecimento, para assim você venha se libertar das mãos dos lobos, que tem tido vocês presos nas mãos deles, comendo o que eles querem. E Cristo nos libertou para que nós venhamos comer na mão dele, e não nas mãos do homem. Então, meus amados, eu aceito essa palavra foi para mim, eu recebo essa palavra. Se você recebe essa palavra, porque você é um cristão,
E você, sendo um cristão, paz e graça a todos nós. Amém? Graças a Deus. Até quinta.